Só um instantinho, por favor. Sim. Você já gravou, né? Já Não, começou. pode falar, pode falar. Boa noite. É porque eu sou professor lá do Pitágoras, estou assistindo sua palestra, e Sim, todas as palestras têm um professor mediador da palestra. No sim. caso, você dá aula lá, ou tem alguém que está designado aí para te ajudar, te dar algum apoio? É o que eu vou explicar agora, tá bom? Ah, tudo bem. Então, se precisando de Beleza. alguma coisa, eu estou aqui, tá ok? Tá bom. Então tá bom. Obrigado, professor. Valeu, Magno. Obrigado. Tá. Bom, boa noite. Meu nome não é Magno, meu nome é Paulo Taveira. É isso que eu ia explicar agora, tá, professor? O Magno, que é o convidado da noite, eu sou professor da casa, sou professor do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária e outros cursos também de engenharia, química, elétrica, Ok. produção, enfim. E hoje o Magno, que é o convidado da noite, ele não pôde comparecer, né? Quer dizer, não pôde participar, né? Comparecer não compareceria mesmo, porque é remoto. Ele teve problema pessoal aí ao longo do dia e não conseguiu fazer presente aqui. Então, eu vou fazer essa palestra, né? A gente faria junto, na verdade. O Magno é o especialista do assunto, ele é técnico analista especializado nessa área lá na Secretaria de Meio Ambiente de Betim. Eu não sou especialista na área do objetivo dessa palestra aqui, que são os empreendimentos imobiliários. A minha especialização é em indústria, mas licenciamento está dentro da minha caixinha de conhecimentos, então eu vou colocar aqui o que eu vou trazer para vocês informações sobre o licenciamento, mas talvez não com a profundidade que o Magno traria em função dessa alteração de última hora e essa demanda, né, esse fato não previsto. Então, eu queria pedir para vocês um pouco de compreensão, tolerância, e aquilo que eu não souber responder, eventualmente, que for perguntado, tá? A gente vai anotar e eu trago as respostas para vocês. Vocês podem me mandar por e-mail também, não tem problema não, beleza? Então, primeira coisa, agradecer a presença de todo mundo aqui. A gente estava com um pouco mais de inscritos do que os que estão aqui presentes na sala, mas devem chegar pessoas aí ao longo da palestra. Mas tudo bem, então. Bom, pessoal, é o seguinte, quando a gente fala de licenciamento de empreendimentos imobiliários, primeiro há que se caracterizar o porquê de se fazer licenciamento de empreendimentos imobiliários. Existe uma lei federal de 1981 que cria a Política Nacional de Meio Ambiente, e lá tem uma série de informações e orientações que qualificam empreendimentos potencialmente poluidores como empreendimentos classificados, sujeitos, né, ao licenciamento ambiental. Então, o licenciamento ambiental é um instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente. O empreendimento imobiliário, seja ele pequeno ou grande, ele pode, né, ser um problema ambiental na medida do descontrole, né, na medida de uma execução sem planejamento, sem organização do viés ambiental. Basicamente, qualquer empreendimento é passível de problemas ambientais porque eles têm aspectos ambientais associados à sua operação e implantação também, né? Aí já é um detalhe da questão da lei, né, que organiza a resolução CONAMA, que é uma resolução federal que organiza a questão do licenciamento. A gente tem as etapas do licenciamento, normalmente prévio, quando você analisa e classifica o projeto, o licenciamento de implantação ou instalação, que é fazer a obra, e depois o licenciamento de operação, que é fazer o empreendimento rodar, certo? Então, a gente tem uma série de cuidados técnicos, né, cuidados legais, que devemos cumprir quando a gente está com um empreendimento potencialmente poluidor do meio ambiente em mãos, seja como funcionário, seja como proprietário, seja como consultor. Por isso que a gente precisa, né, por isso é que o assunto empreendimentos imobiliários é passível de regularização ambiental. Para construções em Betim, existe uma outra regrinha que fala de área, né? Metros quadrados construídos, e isso coloca o empreendimento desobrigado desse licenciamento. Mas, em linhas gerais, todo empreendimento que gera algum aspecto ambiental que, se não for controlado, pode gerar um impacto ambiental, esse empreendimento precisa ser licenciado. E a licença ambiental nada mais é que um alvará ambiental de funcionamento, né? Um alvará ambiental de implantação, né, de projeto, implantação e funcionamento.
Bom, dito isso, né, eu não sei se todos que estão aqui me assistindo agora têm essa informação, né, pregressa sobre a lógica ambiental. Eu precisava organizar essa informação para vocês, para que todos fiquem nivelados no mesmo ponto. Muito bem. Dito isso, sabendo disso, qual o primeiro passo quando a gente tem um empreendimento imobiliário em mãos e a gente precisa submeter isso ao crivo ambiental, né? Eu vou falar especificamente do município de Betim, é onde a gente está, onde a Faculdade Pitágoras se encontra, e é onde eu busquei as informações para colocar para vocês aqui, tá? No município de Betim, existe uma iniciativa, já há uns 2 anos, provavelmente, que traduz o primeiro ponto, né, o ponto inicial da conversa ambiental, através de um rito, um protocolo administrativo burocrático, que é o alvará. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui para a gente ir conversando nesse passo a passo, tá? Um momentinho aqui. Ok, espero que vocês estejam vendo. Uma pessoa só fala assim, estou vendo uma tela da internet. Tá ok. Beleza, perfeito. Bom, quando a gente está em Betim, o primeiro passo que a gente deve buscar é, primeiro, né, esse empreendimento imobiliário, quem é o dono dele? É uma pessoa jurídica ou uma pessoa física? Ou seja, é um CNPJ ou um CPF? E o primeiro passo é a gente entrar nessa estrutura aqui. Betim é signatária do ICAD Online, que é um grande portal que visa organizar, ordenar as questões urbanas. Então, você entra no site do ICAD Online e aqui você vai escolher o seu estado, o nosso estado glorioso, Minas Gerais, e aí você vai escolher, se ele carregar, o município. Muito bem, Betim. Aí você prossegue e ele vem e traz para dentro do ambiente de Betim, tá? Eu não vou fazer aqui o procedimento total, mas esse é o primeiro passo. Quando a gente, aliás, não é o primeiro passo para regularização de empreendimentos imobiliários, não é qualquer empreendimento, tá? Normalmente quem faz esse primeiro passo, pelo que eu tenho visto aí desde que o ICAD foi organizado, tem sido os escritórios, né, as empresas de contabilidade. Eu sou professor do Pitágoras, mas também faço algumas consultorias, bem mais raro agora, mas ainda faço. Quando eu faço, eu sempre tenho um escritório de contabilidade, que é um parceiro meu, ou o próprio escritório de contabilidade do empreendedor, né? Se é um PJ, se é um CNPJ, isso passa primeiro por um arranjo contábil para abertura da empresa. Aí vai lá no Minas Fácil, abre a empresa, gera um CNPJ e o próximo passo é chegar aqui no ICAD para se obter o alvará. Quando você já é uma pessoa experiente ou um escritório de contabilidade, você já deve ter provavelmente o seu cadastro aqui dentro do ICAD. Mas se você ainda não tem o seu cadastro, não tem problema, você pode fazer um cadastro do zero. E sempre que você for fazer uma demanda de regularização ambiental em Betim, você vai usar esse cadastro dentro dessa estrutura aqui na internet. Então, quando você entra com os dados aqui, pedindo o alvará do seu empreendimento imobiliário, sai as orientações, né, sai uma lista de coisas que você, como empreendedor ou responsável pelo empreendimento, né, seja ambiental ou técnico, deve cumprir para alcançar o êxito, né, para ter o alvará. Isso hoje dá uma força muito grande para o processo, porque permite que tudo fique concentrado em apenas um lugar. Anteriormente ao advento do ICAD, essas ações burocráticas elas eram feitas em locais diferentes. Então, um empreendedor ou consultor, né, ele ou contador, cada um tinha que fazer um trabalhinho em um pedaço da história e depois alguém tinha que costurar, juntar tudo isso em um grande compilado de informações. Então, esse processo veio primeiro desburocratizar o acesso. Empreendimentos mais simplificados não precisam necessariamente de gente mais experiente fazendo o processo e provavelmente cobrando. Então, ofereceu acesso para aqueles empreendedores menores e que não têm uma previsão, né, um orçamento para gastar com consultoria, né, consultoria de acesso a essas informações. E outra coisa é que organizou tudo em um único espaço. Então,
quando a gente tem isso tudo nesse espaço virtual, quando você entra com o procedimento aqui, você faz todos os passos, é gerado um documento que te faz as solicitações cabíveis. O que vem nesse documento? Orientações para você tirar, organizar o seu alvará. Então, primeiro você recebe um alvará provisório e depois você tem que trabalhar para ter o alvará definitivo. Dependendo do empreendimento que você cadastrou, do KNAI desse empreendimento, das informações que você passou para o processo, ele vai te pedir um projeto de combate a incêndio e pânico, Na verdade, não é isso, ele pede o AVCB, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, que é alcançado, que é conseguido depois de ter um projeto feito por engenheiros especializados aí para as situações de combate a incêndio e pânico. E também vem a relação de coisas da área ambiental. Essa relação de coisas da área ambiental, ela tem um nome, essa listinha, E esse nome varia um pouco dependendo da cidade, mas o nome mais comum que a gente encontra para essa listinha é FOB, F-O-B. O FOB, que é Formulário de Orientações Básicas, ele traz uma série de exigências do órgão ambiental que você, que está buscando a regularização ambiental do seu empreendimento imobiliário, deve cumprir. É como se fosse uma lista de dever de casa para você cumprir. Então, eu busquei um FOB de uma empresa que eu trabalhei no projeto dela há uns 3 anos, quase 4 anos, e eu vou colocar esse FOB aqui na tela para a gente entender quais são essas demandas, quais são essas exigências que o órgão ambiental em Betim pede para a gente regularizar um empreendimento, empreendimento imobiliário. Então, eu vou compartilhar essa tela agora com vocês para a gente dar uma olhada no detalhe como esse FOB vem para a gente, Nós que somos da área ambiental. Se você não é da área ambiental, mas eventualmente vai trabalhar com um assunto relacionado a licenciamento de empreendimentos imobiliários, você vai passar por isso também, Você não precisa ser um especialista nisso, você pode acionar as pessoas da engenharia ambiental, os consultores, as empresas, mas você pode entender do que se trata para até facilitar a sua contratação. Então, o que eu estou falando aqui agora é para pessoas que vão trabalhar diretamente fazendo os projetos técnicos e também para pessoas que vão gerenciar o processo e vão eventualmente contratar, terceirizar essas soluções. Mas vamos lá. Então, essa é a carona de um empreendimento. Esse é um FOB real, tá? FOB, tá no vermelho aqui, Formulário de Orientações Básicas para Licenciamento Ambiental, FOB. Então, ele vem com o código da atividade. Para quem é da área ambiental, aí deve estar reconhecendo, esse FOB é anterior à alteração da lei estadual que organiza o licenciamento, a DN 217, aqui é só para quem é da área especializada mesmo, mas não tem problema não, porque o que interessa é a gente ver o corpo do FOB, os itens que são pedidos nesse FOB. Aqui vem as outras informações, o número do processo administrativo, isso aqui foi de 2016, o nome do requerente, nesse caso era uma pessoa física, não era pessoa jurídica, então aqui apareceria onde está com a tarja preta o CPF, e aí vem as informações. Qual é a atividade? Nesse caso não é uma obra, era um parcelamento do solo, ou seja, um loteamento. Área total de 31,68 hectares, densidade populacional bruta, que é um critério técnico para esse processo de licenciamento, de 69 habitantes por hectare, tá? Com essas informações que são passadas lá no ICAD, essas informações de entrada aqui de cima do cabeçalho, elas são colocadas no ICAD. Em função dessas informações, o ICAD gera um documento muito parecido com esse. Hoje está um pouquinho diferente porque, como eu disse, já mudou a lei estadual e mudou também o sistema, que antes era um sistema mecanizado para um sistema informatizado. Mas o grosso, o corpo do FOB, ele não mudou. Então, vamos lá. Para se obter a licença ambiental deste empreendimento, que é um parcelamento de solo, são pedidos 12 itens, vocês podem ver aqui, item 1, 2, 3, tal, até o 12, que o consultor ou o empreendedor e o seu consultor em conjunto devem conseguir para que o empreendimento seja finalmente analisado e licenciado. Então, voltando à linha do tempo, primeiro ponto é abrir a empresa ou entrar no ICAD com as informações iniciais. Segundo ponto, gerar o formulário de orientação básica. Esse formulário de orientação básica que está na tela aqui, ele dá a receita de bolo do que você tem que cumprir de obrigação para o seu processo ser analisado dentro da estrutura ambiental.
Dependendo do tamanho do seu empreendimento, o seu processo ele é olhado apenas dentro da Secretaria de Meio Ambiente, quando é um processo menor. Quando é um processo maior, com um tamanho maior, isso vai para o CODEMA, que é o Conselho de Desenvolvimento Ambiental do município de Betim. E lá no CODEMA, existe um grupo de pessoas com diversas formações, diversas atuações, representando vários segmentos da sociedade, e esse grupo vai analisar as informações que a Secretaria de Meio Ambiente está sugerindo e eles finalmente dão ou não a licença. Então, quando o empreendimento é maior, a história ela é resolvida dentro do CODEMA. Mas o CODEMA não necessariamente é constituído de pessoas que são exímias conhecedores do meio ambiente. Tem gente que é representante do terceiro setor que não é do meio ambiente. Tem gente que é representante da Defesa Civil. Tem gente que é representante da associação comercial. Eles não são especialistas em meio ambiente. Por isso que a Secretaria de Meio Ambiente, no caso de Betim, funciona como um órgão de apoio, oferecendo informações e um parecer técnico. Olha, somos favoráveis à concessão da licença, porque o empreendedor atendeu tudo que a gente pediu, e essa licença vai ser, somos favoráveis que ela seja emitida condicionado a isso, 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 isso. Esse condicionado é o que a gente chama de condicionantes ambientais. São as obrigações pós-emissão de licença que o empreendedor deve ter para manter, né, o seu empreendimento regularizado. Então, é muito importante, antes de eu entrar no detalhe do FOB, lembrar que obter a licença ambiental não é o último passo do processo. Todo o rito de obtenção da licença ambiental é técnico-burocrático, mas ele abre um ciclo que é um ciclo muito importante, muitas vezes negligenciado também, que é o da gestão ambiental do empreendimento. O empreendedor ou o consultor precisam manter o plano de gestão em dia, né? Não pode ser uma coisa feita só nas vésperas de uma fiscalização. Muitas empresas, por exemplo, têm esse procedimento para suas normas ISO 9000, 14000. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de trabalhar ou visitar empresas onde há uma intensa dedicação às coisas na véspera da visita de certificação. Isso não é o desejável para a gestão ambiental, porque a gente tem que manter os sistemas em funcionamento, em controle, para evitar que esse empreendimento seja um agressor do meio ambiente. Então, isso vai acontecer até o empreendimento funcionar. Enquanto o empreendimento estiver funcionando, é preciso que haja o acompanhamento, a gestão ambiental desse empreendimento. Então, muito bem, voltando agora para o FOB em mãos, o primeiro item que é pedido aqui, alguém só fala se consegue ler o que está aqui? Se não conseguir ler, eu vou tentar colocar um outro arquivo. A primeira linha, número 1. Uma pessoa só lê para mim o que está escrito aqui. Requerimento da licença ambiental simplificada. Perfeitamente, tá. O requerimento da licença ambiental simplificada é um documento formal do empreendedor e quem assina é o empreendedor ou o representante legal do empreendedor, dizendo formalmente para o órgão ambiental que ele quer a licença ambiental, tá? Esse é um rito administrativo importante porque já no início da história do licenciamento teve casos de empreendimentos sendo punidos por falta de ação, por desleixo, por negligência, e o empreendedor até falava, mas eu nem queria licenciar. Então, esse requerimento, ele abre o processo burocrático com a formalização do desejo do empreendedor de buscar o licenciamento, mesmo que esse desejo seja motivado por uma lei, né, e não de vontade própria. Então, é um documento simples, uma folha, onde o empreendedor fala que quer a licença ambiental e assina. O item 2 é plano de controle ambiental simplificado, segundo a deliberação normativa, blá, 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 devidamente preenchido, rubricado e assinado. Esse plano de controle ambiental é o documento ambiental que vai contar para o órgão ambiental quais são as ações que o empreendedor vai organizar para manter, no caso aqui a gente está falando de um parcelamento de solo, né? Manter o loteamento amigável do meio ambiente, né? Então ele levanta quais são os aspectos ambientais, ou seja, quais são aquelas situações que, se não controladas, podem se traduzir em impacto ambiental. Então, o consultor ele vai fazer isso seguindo um roteiro, ele define qual é o plano de ação para manter aquelas situações sob controle, para não deixar que o empreendimento seja impactante. Bom, e onde a gente resolve isso? Tem o site da prefeitura. Vou compartilhar outra tela agora com vocês. O site da Prefeitura de Betim
facilmente a gente acessa o termo de referência que organiza essa história. Então, aqui agora, ó, eu estou no site da Prefeitura de Betim, dentro da Secretaria de Meio Ambiente. Essa palestra vai ficar gravada e depois a gente vai disponibilizar isso através do YouTube, tá, pessoal? Para quem tiver alguma dúvida. Então, aqui está uma série de normas, leis, regulamentos em Betim. E aqui vem o regulamento que organiza o licenciamento em Betim, ó, deliberação normativa, CODEMA, número 2, tal. E tem os seus vários anexos, que são termos de referência, né, para você fazer o relatório ambiental. Então, tem um aqui, o anexo 2, por exemplo, PCA simplificado geral. Ele serve para qualquer empreendimento que não esteja relacionado nos seguintes. O 3 é específico para posto de combustível, o 4 para estação de rádio base, antenas, né? O 5 para aterro de construção civil e outras destinações de entulho, né? Isso é o assunto até da minha palestra amanhã às 18 horas. E o anexo 6, PCA para construção civil e terraplanagem, que é o objeto da nossa conversa, e o 7 é o RADA, que é o relatório onde você avalia o desempenho daquele empreendimento, o desempenho ambiental do empreendimento. Quando você clica aqui, você vai ter um PDF sendo baixado. Eu já baixei esse PDF aqui, a gente vai dar uma olhadinha nele aqui rapidinho, para vocês entenderem como é que esse relatório PCA ele é elaborado, ok? Eu não vou passar no detalhe, porque a gente não tem tempo para fazer isso aqui, mas só para vocês verem a cara e o nível das informações que são solicitadas. Tá? Espero que vocês estejam vendo. Não, vão ver agora que eu vou compartilhar a tela. Espera aí, me perdi. Vamos lá, compartilhar a tela. Espera aí, só um momentinho. Aqui. Então, espero que vocês estejam vendo aí agora na tela, né, um documento em PDF com anexo 6. E esse anexo 6 traz as informações, né, sobre o rito, né, o trabalho técnico para você licenciar uma obra. Né? Então, olha só, esse aqui é específico para construções civis acima de 950 metros quadrados e terraplenagem. Por isso que eu disse que em Betim tem um critério técnico. Obras com uma área construída, né, menor do que 950 metros quadrados são desobrigados do licenciamento ambiental. Mas esse é um tipo de PCA que você deve fazer. Então, você identifica o empreendedor, identifica a obra, caracterização geral da construção, né, aí em relação ao projeto arquitetônico aprovado lá pelo DEPURB, que é a Diretoria de Políticas Urbanas, se está aprovado, se está em análise, né? Anexar relatório fotográfico do terreno, caracterizar o imóvel, marcar qual é o enquadramento dele, segundo o plano diretor de Betim. Você vai falar quais são os tipos, né, e usos de áreas aprovadas, se é uma demolição de edificação, que fase da obra que é, previsão de duração da obra. Então, tudo isso você vai respondendo, né, para o órgão ambiental ficar conhecendo o empreendimento que você está buscando licenciamento. Aqui tem uma área importante, né, um item importante que fala sobre a área de preservação permanente. A área de preservação permanente são os topos de morro, né, onde tem recarga de água de chuva no lençol subterrâneo, base de morro, um terço superior, um terço inferior, ao redor de nascentes, nas margens de córregos. Isso é APP, área de preservação permanente, que você deve preservar. Tá? Isso aí tem critério legal para ser seguido. Depois você tem lá reserva legal, quanto da sua área está disponibilizada para reserva legal, se tem o cadastro ambiental rural. O cadastro ambiental rural é uma espécie de licenciamento para empreendimentos, né, para áreas não urbanas, ok? Áreas rurais. Depois você vai falar sobre efluentes líquidos, sistema de tratamento, enfim, você vai descrevendo todo o conjunto de ações que você, como empreendedor ou consultor do empreendedor, vai empreender, né, vai fazer para o negócio ficar sob controle e não gerar impacto ambiental. Então, você vem descrevendo tudo isso, é um plano, né, estruturado, é um termo de referência. Sobre ruídos, quais são os equipamentos na sua obra que vão gerar ruído? Eu tenho betoneira, eu tenho britadeira, eu tenho martelete, você vai colocar tudo aqui. Depois, você vem na parte final aqui, fala sobre resíduos, quais são os resíduos. Amanhã eu vou falar especificamente desse ponto aqui, tá, pessoal? Na palestra de 18 horas, sobre gerenciamento de resíduos da construção civil.
Supressão de vegetação, você vai ter que fazer, né, corte de árvore, aí, enfim, tem uma série de coisas que você está respondendo aqui. Depois você vem no finalzinho colocando quem são os responsáveis pelas informações. Do ponto de vista da empresa, né, o representante legal, e também o responsável técnico, né? Ele responde aqui embaixo, deixa eu ver, não, ele está aqui lá no início, ó, aqui, responsável técnico. Então, o responsável técnico legal assinam conjuntamente. Agora, olha que interessante. Anexos obrigatórios deste estudo. Anexo 1. Certidão de aprovação do projeto arquitetônico emitido pela Diretoria de Políticas Urbanas. Isso significa, pessoal, que licenciar um empreendimento imobiliário não é apenas organizar a demanda junto à Secretaria de Meio Ambiente. Você precisa também, em paralelo, fazer ações junto ao Departamento de Políticas Urbanas da Prefeitura de Betim, tá? Que é o DEPURB. A gente vai ver daqui a pouco mais um detalhe sobre isso. Você tem que apresentar o projeto de drenagem pluvial com RT, projeto de terraplanagem, alvará de demolição, caso seja aplicável. Se o seu empreendimento, né, o seu empreendimento imobiliário, ele faz interferência em recurso hídrico, seja captação de água subterrânea para fazer a obra rodar, porque é uma área erma que não tem acesso à água da Copasa, por exemplo. Você vai fazer um barramento para fazer uma construção, barrar um curso d'água. Qualquer intervenção em curso, né, em recurso hídrico, você precisa ter uma outorga, uma autorização do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, que é estadual. Então, é importante quem vai mexer com empreendimentos imobiliários ter essa noção que a coisa não é só na área ambiental em Betim, você tem outras instâncias que você deve gerenciar também, tá? E você não deve, de maneira nenhuma, colocar isso em sequência, porque você não consegue cumprir prazo. Você tem que selecionar o seu planejamento de ação, né, para as coisas acontecerem, muitas em paralelo, porque enquanto você vai fazendo um projeto de uma coisa, um outro projeto está sendo feito, uma autorização está sendo feita, senão você gasta muito tempo e o empreendimento pode até, por fim, se tornar inviável, tá? Inventário florestal também, caso necessite corte de árvores. Inventário florestal é você fazer uma quantificação e qualificação das espécies das árvores que existem no terreno, caso essas árvores tenham que ser derrubadas, tá? Então, você precisa quantificar quantas árvores assim se assado, quantas daquela outra, tal. Outra coisa importante, e essa é muito a minha área, tem a ver com a conversa de amanhã também, é plano de gerenciamento de resíduos de construção civil. Você tem que falar para a prefeitura para onde vai o entulho que você vai gerar, o que você vai fazer com cada um dos tipos de entulho, tá? Isso tem que ser de conhecimento da prefeitura. Então, esse é o documento chamado PCA, e nós estamos, por enquanto, só no item 2, né, pessoal? No item 2 lá do FOB. Vou voltar para lá, vou procurar acelerar mais um pouquinho para a gente conseguir passar o FOB inteiro, tá? Então, vou colocar lá o FOB agora para a gente voltar para o nosso... Tá aqui. Então, muito bem. O item 2 foi isso, PCA. O item 3, anotação de responsabilidade técnica dos profissionais. Parece que é duplicado, mas o que você colocar dentro do PCA, você coloca aqui fora de novo. Dica de quem tem quase 20 anos fazendo licenciamento. Não peque pela falta, peque pelo excesso, tá? Se tem uma RT sua já dentro do PCA, põe ela de novo lá de fora, porque o técnico da prefeitura, ele vai analisar o seu processo seguindo essa ordem. Se eventualmente a RT no item 3 não consta no seu encadernado, no seu calhamaço de papel, ele vai dar falta e aí pode parar o processo. Mas se ele está lá dentro e você não quer repetir do lado de fora, você escreva do lado de fora, olha, a RT já se encontra, tal, tá certo, pessoal? Não peque por falta, peque por excesso. O item 4, certidão de aprovação do estudo de impacto de vizinhança, conforme a lei tal, devidamente aprovado pelo DEPURB, Diretoria de Políticas Urbanas, é o que eu acabei de falar. O projeto arquitetônico tem que ir para lá e você, como profissional da área ambiental ou não, alguém que esteja contratando um profissional da área ambiental, precisa desenvolver o WAVE também. O WAVE é estudo de impacto de vizinhança. Neste caso, o WAVE ele não se aplica para todos os empreendimentos, apenas para alguns tipos de empreendimentos. E o que é o WAVE? Não sei se vocês têm ciência e informação, o WAVE é como se fosse um mini EIA-RIMA. EIA-RIMA é um estudo de impacto ambiental
bem grande, bem completo, que analisa o empreendimento do ponto de vista físico, do ponto de vista socioeconômico e do ponto de vista biótico, né? Então, ele analisa os empreendimentos nesses 3 eixos e, normalmente, um EIA-RIMA, ele é feito, ele é elaborado antes de se escolher uma área para colocar um empreendimento. Então, ele é muito utilizado, ou pelo menos deveria ser, para se determinar qual a área mais interessante para rodar, para implantar aquele empreendimento que traga menos prejuízo para a natureza. Às vezes não é feito assim não, mas o certo deveria ser feito dessa forma. E o que é o WAVE? O WAVE seria esse EIA-RIMA, só que direcionado apenas para os aspectos da vizinhança. Então importa no WAVE entender uma diferença de escala. Enquanto o EIA-RIMA ele faz análises regionais, o WAVE faz análise local, de vizinhança, tá? E a estrutura dele é bem parecida com a estrutura de um EIA-RIMA. Você tem matriz de priorização, matriz de avaliação de impactos. Eu separei um aqui para vocês e eu vou colocar ele aqui agora para a gente passar rapidamente por um WAVE também, tá? Mas antes de pôr o WAVE, eu vou voltar na internet e mostrar onde no Depurb a gente busca essas informações. Tanta pasta aberta, cara, achei. Vamos lá. Quando você digita WAVE Depurb, você acaba chegando no site, né, do Depurb, que tem da Prefeitura de Betim, mas ele diz respeito a essas questões urbanísticas, tá? Então aqui é o site da Prefeitura de Betim, especificamente o WAVE, para a área do WAVE, e você baixa aqui, ó. Você clica aqui. Deixa eu ver aqui. Não, você clica... aqui é o WAVE completo e aqui são os 2 anexos que alteraram ao longo do tempo. E aí você clica nos links e faz o download. Se você clicar no roteiro e diretrizes, você vai ter um download completo dos documentos que você precisa preencher, né, do rito que você tem que cumprir para que o seu WAVE, Estudo de Impacto de Vizinhança, seja aprovado dentro do Depurb. Então, assim, eu queria que ficasse claro, se já não está ficando, imagino que esteja, que não é uma ação muito simples, né? Então, precisa ter entendimento do que fazer, quando fazer e onde fazer. E é importante, pessoal, isso aqui eu estou dizendo para vocês aqui, é um negócio que custa tempo e custa conhecimento. Então, é importante ter cuidado com isso, né? Quando você estiver trabalhando para alguém, na hora de precificar isso, né, coloque isso em perspectiva, tá? Eu vejo o mercado ambiental de Betim com um problema de subprecificação, gerando uma concorrência predatória. As pessoas que estão chegando no mercado mais novas, talvez até com a preocupação de não perder a oportunidade de trabalhar, estão colocando preços muito atraentes para os empreendedores que não cobrem custos. Pelo que vocês perceberam até aqui agora, deu para ficar claro que é uma série de exigências que exigem uma série de conhecimentos, e conhecimentos multidisciplinares, né? Então, precisa ter atenção com isso, tá? É só uma dica, eu gosto de dar para os meus alunos essa dica, não subvalorize o seu trabalho, tá? E aí, quando a gente olha para o WAVE, eu vou passar a estrutura dele para vocês aqui, também de uma maneira mais ágil, para a gente ficar atento ao tempo, que já está quase esgotando, né? Então, tá aqui, ó, WAVE, anexo 1, do formulário. Então está aqui, o WAVE também é um termo de referência, mas não quer dizer que, sendo um termo de referência, qualquer pessoa sem formação possa fazer. Então você coloca os dados do empreendedor, os dados do empreendimento, e você vai fazer uma caracterização da área de influência do seu empreendimento, adensamento populacional, certo? Quais são os equipamentos urbanos e comunitários existentes na região onde você está implantando o seu empreendimento, né? E aí você vai lá, uso e ocupação do solo, né? Como é que é o uso e ocupação do solo na região onde você está organizando o seu empreendimento? Esse item aqui é muito importante, ó. Apresentar uma planta em escala, né, sobreposta a uma imagem do Google Earth, indicando curso d'água, nascente, linha de drenagem natural, lagoa, parte do terreno caracterizada como área de interesse ambiental. Ou seja, é um trabalho grandão, gigante. Valorização imobiliária e arrecadação, ITBI, todas as informações sobre o terreno, você vai colocar impostos, né? E olha só, aí aparece uma outra demanda que um neófito, um iniciante,
ele se perde. Ele começa a fazer, vende esse serviço baratinho para ganhar a concorrência, chega aqui dentro, ver parecer da Transbetim. O seu empreendimento ele tem que ter também o parecer da Transbetim em relação aos impactos no trânsito. E esse documento, esse estudo chama RIC, Relatório de Impacto de Circulação. Mas se você, na hora de precificar para o seu cliente, você não tinha esse conhecimento, provavelmente você não sabia que tinha que fazer um RIC, você não vendeu para ele o trabalho do RIC. E aí você vai ter que fazer, porque você vendeu para ele a entrega de uma licença ambiental. Então, pessoal, essa palestra é muito importante para despertar a atenção de vocês de que existem muitos detalhes que muitas vezes são negligenciados e isso coloca em xeque, né? Coloca em risco o projeto, tá? Então você tem que fazer um trabalho na Transbetim também. Aí você vai lá no Transbetim, pega o termo de referência, e para fazer na Transbetim não pode ser qualquer formação, tem que ser engenheiro civil, com especialização em trânsito. Eu, como químico, minha formação é química. Eu não posso fazer um trabalho desse de RIC, porque eu não tenho habilitação para falar de trânsito. Então, a César o que é de César. Por isso que, quando você vai montar um orçamento desse, você precisa estudar primeiro o que você tem que entregar de resultado, porque muito provavelmente você vai ter que chamar um profissional de uma área que você não domina. Tudo bem, mas isso tem que constar lá, né? Desculpa, tem que constar não, é recomendável que conste para você ter saúde financeira no seu projeto, né? Depois você vem com a percepção a pesquisa de percepção da vizinhança, você tem que fazer pesquisa com a vizinhança, e para fazer essa pesquisa, lá naquele hiperlink que eu mostrei para vocês na internet, você baixa os formulários, os roteiros, está tudo lá. Aí você tem que ir para o campo, fazer X pesquisas em função do tamanho, você tem uma estatística para determinar quantas amostras você tem que fazer, ou seja, mais uma vez, não é uma coisa simplesinha de fazer, não. Não é impossível, mas não é uma coisa super simples. Então, você tem que ter consciência de que existem desdobramentos dentro do seu trabalho. E lembrando que aqui eu estou falando no DEPURB, mas o trabalho ambiental está rolando lá dentro da Secretaria de Meio Ambiente, tá? E aí você vai falando, você vai cumprindo, são 10 páginas, eu não vou passar tudo aqui, ó, mas a matriz de atribuição de valor, né, para impacto. Isso aqui é uma coisa que existe dentro do EIA-RIMA. Lembra que eu disse que o WAVE é um mini EIA-RIMA? Então você vai fazer também uma análise de impactos em relação a ser positivo, negativo ou neutro, a duração, ser temporário, permanente, ser reversível e irreversível, abrangência local, regional, estratégico, enfim, você vai completando todas essas tabelas, essas planilhas, e no final você entrega um calhamaço, né, no DEPURB para isso ir correndo em paralelo ao seu trabalho no meio ambiente. Porque o seu FOB aqui, vamos voltar para o FOB aqui agora para a gente lembrar, a gente está no item 4 a 5 só, e são 12, né? Vamos voltar para o FOB aqui, para a gente ver que tem mais coisas para acontecer. Então, enquanto você está aqui com o FOB, o WAVE já está acontecendo lá dentro. Então, a recomendação é, antes de começar o trabalho ambiental, já comece a providenciar as demandas que são organizadas, analisadas e aprovadas no DEPURB, tá? Essa é uma dica. Começa no DEPURB primeiro e depois você vai para o meio ambiente. O item 5, mapa da área contemplando vegetação, área de preservação permanente e reserva legal. É aquilo que a gente viu lá dentro do WAVE, né? Um mapa completo mostrando onde tem curso d'água, nascente, que tipo de vegetação é aqui, é ali, se é relevo acidentado, se é plano, tudo isso. Item 6, averbação da reserva legal florestal. A lei orienta que, dependendo das características da área, 20% dessa área tem que ser preservada, e aí você averba isso em cartório como reserva legal florestal. Essa área é intocável, você não pode mexer nessa área, tá? Você tem que trazer a averbação dessa reserva legal para dentro do processo ambiental. Mas isso não é lá no meio ambiente, isso é em outro lugar que você faz, entende? 7, projeto de terraplanagem com RT. Você precisa ter o projeto de terraplanagem completo, que vai, inclusive, ser base técnica para o seu plano de gerenciamento de resíduos de construção civil, né? Então, tem que ter RT, o engenheiro civil tem que fazer esse plano, com os cortes, aterro, volume útil final, né? Tudo aquilo, né? E vocês, que são especialistas, sabem mais do que eu. Lembrando que eu não sou da área, né, imobiliária, eu não sou dessa área de construção civil, eu sou da indústria, mas aqui a gente está fazendo um esforço aqui para levar informações para vocês, dentro do meu conhecimento, porque o Magno, que é o expert dessa situação, teve um problema particular e não conseguiu participar dessa transmissão, tá?
Bom, depois disso você tem lá o plano de gerenciamento de resíduos da construção civil, onde você vai explicar, né, para onde vai o seu resíduo, né, qual tipo de resíduo você gera, quantidade. E isso amanhã, no meu treinamento das 18 horas, eu vou falar bem disso. 9. Inventário florestal, olha só que legal. Identificação das árvores, número de árvores a ser cortada, diâmetro e altura, né, do peito. DAP é diâmetro na altura do peito. Você fica em pé perto da árvore, e aí tem um critério técnico para você contar árvores com DAP acima de um número específico. Qual é a altura dessas árvores, qual é a volumetria, qual é o material lenhoso que vai render, a quantidade em metros cúbicos, tal, 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 tal. E se precisar de supressão de vegetação, tem que entrar com um outro requerimento, tá, pessoal? Então, são vários desdobramentos. Quem faz esse inventário florestal? Engenheiro ambiental, biólogos, tá? Engenheiro civil, até onde eu sei, não consegue fazer isso por causa da habilitação, apesar do CREA, né, civil ser muito forte, eu não tenho certeza se o civil consegue fazer isso. Eu acho que se ele tiver uma especialização em meio ambiente, consegue, acho. Número 10, mapa hidrográfico do imóvel, caso haja nascentes, cursos d'água, mais uma informação importante, você está projetando um loteamento que vai passar uma rua em cima de um curso d'água, como é que é isso? Tem a área de preservação permanente, que é aquela margem, né, de 30 metros, mata ciliar que tem que ser preservada. Tudo isso tem que estar aqui nesse estudo. Número 11, termo de responsabilidade conforme o modelo expedido pela Secretaria. Aí nós estamos chegando no final do calhamaço de coisas. O termo de responsabilidade é um documento padrão da Prefeitura, onde você coloca os dados do empreendedor, os dados do empreendimento e o responsável legal pelo empreendimento, que às vezes pode ser o próprio consultor, né? Ele se responsabiliza por qualquer dano do seu empreendimento, qualquer dano que o seu empreendimento tenha causado ao meio ambiente. E ele se responsabiliza em fazer tudo conforme a lei. Então, é um documento muito forte, muito sério, que gera um compromisso formal do empreendedor ou do representável legal, né, do empreendimento, dizendo que vai fazer tudo que a lei manda e não vai deixar que as coisas fujam do controle. E o último documento, o número 12, é a publicação do pedido de licenciamento ambiental em um periódico, em um jornal, né, de grande circulação. Aqui em Betim a gente tem algumas opções, né, o jornal O Tempo, que sai toda sexta-feira, o jornal A Folha, né, Vale do Paraupeba, que sai de 15 em 15 dias. Hoje mesmo eu fiz uma publicação para um cliente meu, até uma dica para vocês aí, a Folha está mais barata que o Tempo, tá? O custo de publicação na Folha, Vale do Paraupeba, saiu por R$140 uma publicação padrão. O que é essa publicação? Você dá, é como se fosse um edital, né, publicado no jornal, onde você fala para a população, né, de Betim, que você está implantando, no caso aqui desse FOB, um loteamento com as características tal, tal e tal, na área tal, 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 tal. Ou seja, você dá publicidade ao ato, para que as pessoas que eventualmente cruzarem pelo jornal, abrirem o jornal e lerem o seu edital, elas possam ter conhecimento de que lá perto da casa dela está sendo feito um loteamento, ou vai ser feito um loteamento, tá? Essa publicação desse edital é parecido, para quem já casou, com aquele edital de proclamas, onde você vai casar. Eu já casei 2 vezes, eu fiz isso 2 vezes. Você publica num jornal que fulano de tal com ciclana de tal, vão os filhos de não sei quem com não sei quem, tananana, vão se casar, tananana. Substitui aquele ato, né, que a gente vê muito em novela. Quem tiver alguma coisa contra, fale agora ou cale-se para sempre, né? Então, essa publicação tem esse objetivo, de dar publicidade para que as pessoas que eventualmente forem contras com motivos, com razões, né, qualificadas, possam se expressar, né, e eventualmente até impedir. Eu já vi empreendimentos sendo impedidos porque no ato da publicação, no ato da audiência pública, teve gente que se manifestou e provou que aquele empreendimento ele seria muito mais danoso do que proveitoso para a região. Então, esse é o conjunto de coisas que nós, que vamos licenciar um empreendimento, né, um empreendimento imobiliário, devemos buscar. Então, precisa ficar muito claro, pessoal, que além das obrigações, né, ambientais que estão no FOB, tem as obrigações urbanísticas, que devem correr em paralelo, e as obrigações de regularização de terreno também, tá? Então, a gente não deve começar uma coisa só. O interessante, para chegar no final com um resultado bom,
é que você comece tudo isso, né, em paralelo. Se possível, a parte urbanística começar antes da parte ambiental, porque você vai trazer para dentro da parte ambiental as informações urbanísticas. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Como eu disse já, nem de longe eu tenho condição de substituir a competência do Magno para falar dessas coisas, que ele é o cara, né? É o cara especialista da prefeitura, mas eu espero ter ajudado a clarear um pouco essa questão para vocês aí, para que a gente consiga, né, que o mercado, inclusive, seja mais organizado, mais, digamos, até profissionalizado em relação a essas demandas. Vocês devem ter percebido que apesar de ser uma coisa impossível de ser feita, é uma coisa que exige muito critério, muito cuidado, muita organização para que se desenvolva, né, e tenha um bom termo, ok? Então, queria agradecer aí a audiência, né? Vocês se comportaram muito bem, vocês estão de parabéns. E se alguém tiver alguma pergunta, né, que se manifeste aí. Se eu conseguir resolver, né, responder a pergunta agora, eu já vou responder. Caso eu não consiga, eu vou anotar e eu respondo isso num segundo momento. Tudo bem? Tá ok, entendido. Beleza. Um de cada vez, tá? Sem brigar. Tô vendo um monte de aluno meu de engenharia ambiental aqui, ó. Legal. Eu tô filmando a lista aqui porque eu não consegui habilitar a impressão da lista de presença. E como a gente vai emitir o certificado, é importante que todos apareçam, certo? Puxa vida. Não saiam da sala não, tá, pessoal? Eu estou gravando a lista de chamada aqui. Se tiver pergunta, pode fazer, tá? Ô, Paulo, uma pergunta aqui. Sim. Além da engenharia ambiental, qual outra engenharia pode emitir o certificado, esse licenciamento ambiental? Olha, puro, sem especializações, a engenharia ambiental. Mas você é de qual engenharia? Civil. Civil? Engenheiro civil, na verdade, eu vou até te falar o seguinte, historicamente a questão ambiental começou com a engenharia civil, porque a engenharia civil é quem trouxe a questão do saneamento à tona, né? Então, a engenharia civil, ela foi a precursora da preocupação e da solução ambiental. O engenheiro civil, ele pode fazer os trabalhos, né? Até porque eu já disse durante a minha fala, a engenharia civil ela tem um conselho muito forte. Eu já vi engenheiro civil discutindo na Câmara Técnica lá a permissão para fazer determinados trabalhos que até então se entendiam como sendo exclusivos do engenheiro ambiental. Desde que exista uma especialização, por exemplo, eu sou químico, eu não sou nem engenheiro, e eu faço muitos desses trabalhos que eu expliquei para vocês aí. Coisa específica relacionada a trânsito, por exemplo, eu não faço. Coisa de arquitetura, eu não faço, né? Projeto de engenharia, eu não faço, mas os trabalhos ambientais, eu como químico, e eu tenho 3 especializações na área ambiental, e isso me habilita a fazer o trabalho, certo? Ah, certo, muito obrigado. Nada. E vocês podem, inclusive, ter esse olhar, caso queiram, né? Continuar o estudo depois que se graduarem aí, fazendo pós-graduação na área, porque aí você fica com um arsenal mais forte para competir no mercado, tá? Tá beleza, valeu, obrigado. Beleza. Alguém tem mais algum comentário aí para fazer, pessoal? Ou a gente pode encerrar? Dou-lhe uma, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Pessoal, muito obrigado pela participação. Mais uma vez eu peço desculpas em nome da Faculdade de Pitágoras pelo imprevisto, mas a gente é um time, né, e a gente não deixa a peteca cair, tá? Então eu tentei trazer aquilo que eu consegui explicar de forma mais clara. Esse vídeo vai para o YouTube, tem um canal que está organizando essas questões aí do simpósio, e depois a gente pode disponibilizar para vocês assistirem, porque eu sei, foi muita informação por minuto, né?
1 hora de conteúdo intenso, mas vocês podem assistir isso com calma depois, né, rever essa aula, beleza? Muito obrigado a todos, tenham uma ótima noite, continuem aí nas outras palestras, nas outras falas, e amanhã eu estou de novo às 18 horas falando aí já da minha área mais de resíduos, sobre gerenciamento de resíduos da construção civil, que é um assunto que casa com esse aqui que a gente começou hoje. Beleza, pessoal? Boa noite a todo mundo. Beleza, Paulo. Obrigada. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Valeu. Tchau, tchau.